Há grandes craques por meios pormenores no assinaram pelo Benfica. Hoje vou contar-te 10 jogadores que estiveram muito perto de assinar pelos encarnados. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Vocês gostaram muito do vídeo em que eu vos falei de alguns jogadores que estiveram muito perto de assinar pelo Benfica, mas que as transferências acabaram por não acontecer. Assim sendo, vou dar-vos a conhecer mais 10 jogadores que estiveram muito perto de chegar à luz, mas que tal não aconteceu. E temos aqui grandes craques e histórias incríveis que aconteceram nos tenebrosos anos 90. Acho que vai ser um vídeo muito interessante, até porque alguns nomes são muito fortes. Vamos começar já com uma grande estrela do futebol e se eu vos disser que Zlatan Ibrahimovic esteve muito perto de assinar pelo Benfica, o negócio apenas não foi fechado por pequenos pormenores. Corria o ano de 2001 e o avançado sueco estava a ter o seu primeiro ano no Ajax, depois de ter sido contratado ao Molde. Estava no início da sua carreira e já demonstrava um potencial fantástico. Os encarnados com problemas no ataque ainda tentaram a sua contratação, mas exigências de última hora dos dirigentes do Ajax fizeram com que a transferência caísse. Teria sido fantástico ter o carismático sueco nos relevados portugueses, mas a hipótese esfumou-se e Ibrahimovic explodiu na sua segunda temporada na Holanda, valendo-lhe depois passagens pelas ligas mais competitivas da Europa. O Benfica já teve diversos jogadores argentinos talentosos e por pouco não teve mais um. Juan Román Riquelme, um médio argentino com grande classe, teve duas vezes muito perto de assinar pelas Águias. Em 1999, o treinador da altura, Jupp Heynckes, admitiu publicamente o interesse no argentino. O treinador alemão fez força para a contratação, mas o Benfica não conseguiu chegar a um acordo. O jogador acabou por sair da Argentina e ingressar no Barcelona em 2002-2003. Mais tarde, nova investida do Benfica, desta vez em 2013, quando as Águias procuravam um substituto para Pablo Aimar e o negócio esteve muito perto de acontecer. No entanto, o Boca Juniors colocou exigências de última hora que abortaram as negociações. Avançamos agora por um jogador português. Nani também esteve por diversas vezes muito perto do Benfica e em duas ocasiões esteve muito perto disso acontecer. Primeiro quando ainda era uma criança e jogava no Real Massamá. Nani nessa altura chegou a treinar no Benfica e no Sporting, mas acabou por ingressar nos Leões. Mais tarde, numa altura em que perdia cada vez mais preponderância no Manchester United, o extremo luso esteve muito perto de assinar pelo Benfica em definitivo, chegando mesmo a ser um dos principais alvos dos encarnados. Com um passado muito forte no Sporting, o negócio com o internacional português acabou por falhar. Houve outro grande craque brasileiro que esteve muito próximo de chegar à luz, Rivaldo. O criativo brasileiro esteve perto de ingressar no Benfica em 2004. O jogador foi um dos destaques no Barcelona, mas a sua experiência no Milan não foi muito positiva. Foi nesse momento menos bom em Itália que o interesse do Benfica surgiu e as negociações até estiveram bastante adiantadas. Os encarnados procuravam elevar a sua qualidade no meio campo e viu no talentoso brasileiro como o jogador ideal. Uma transferência que acabou por fugir entre os dedos, Rivaldo acabou por ir para o Cruzeiro e prosseguir a sua carreira na Grécia, no Olympiacos. Robert Pires, um dos jogadores franceses mais emblemáticos, também esteve muito próximo da luz por diversas ocasiões, situação que foi confirmada pelo próprio numa entrevista a um jornal francês. O Benfica é uma lenda do futebol português e depois é o clube do meu pai, por isso é o único clube português onde eu podia jogar, reconheceu. A primeira oportunidade foi rejeitada, algo que o jogador se arrepende bastante. Tive essa oportunidade quando tinha 20 anos e estava em França no Metz. Eu achava que na altura, com aquela idade, era grande demais para mim. Tinha acabado de sair da formação do Metz. Quando ouvi que o Benfica me queria contratar, fui logo contar ao meu pai, mas era um clube demasiado grande, portanto fiquei em França, depois fui para o Marselha e uns anos depois acabei no Arsenal, contou o craque gaulês. O jogador acabaria por tornar-se uma lenda dos Gunners nos 7 anos ao mais alto nível que esteve em Inglaterra. A segunda oportunidade foi em 2007-2008, numa altura em que o jogador estava no Vila Real. O Benfica apresentou uma proposta que quase convenceu o luso-francês, mas o talentoso jogador acabou por renovar contrato com o conjunto espanhol e ficar mais 2 anos na Liga Espanhola. Quem também esteve muito perto de ser reforço bomba foi Robinho. O internacional brasileiro esteve muito perto dos encarnados em duas ocasiões. Primeiro em 2005, quando o jogador brasileiro estava a brilhar no Santos, com muitos gols e classe. O Benfica avançou para fechar com a Pela Canarinha e o negócio chegou mesmo a estar garantido. No entanto, o Real Madrid intrometeu-se na transferência e com uma proposta mais alta acabou por levar o jogador para a Espanha. Depois, em 2009, quando Robinho estava no Manchester City, o Benfica voltou a mostrar interesse pelo jogador, mas mais uma vez as negociações acabaram por não chegar a um bom porto. Robinho regressou ao Santos e na temporada seguinte foi transferido para o Milan. No outro vídeo que está a passar agora nas recomendações e que está também na descrição, falei de alguns jogadores que o Porto conseguiu roubar ao Benfica. Essa lista é interminável, mas hoje vou falar de mais 2 e que aconteceram na mesma temporada com uma distância de algumas semanas.
apenas. Estávamos em 2011 e no Santos, Alexandre e Danilo eram dois jogadores com grande potencial. O Benfica mostrou interesse nos dois atletas e esteve mesmo em negociações adiantadas com o clube brasileiro. No entanto, o Porto foi ao Brasil, antecipou-se e desviou os dois jogadores para a Invicta. Os dois defesas tornaram-se pedras basilares no Porto, sendo dois elementos fundamentais nos 4 anos que estiveram em Portugal. Passamos agora para duas histórias que, apesar de não serem grandes craques, são histórias inacreditáveis. Há muito tempo, em 1999, Oleg Luz, um experiente lateral ucraniano, tinha tudo certo para trocar o Dinamo Kiev pelo Benfica. Chegou mesmo a ser apresentado com a camisola encarnada e a treinar com a equipa. No entanto, tudo mudou em poucas horas. Contaram-se várias versões na altura. Que o Benfica falhou o acordo, que a equipa técnica não gostou do jogador e mesmo que o Dinamo Kiev pediu mais dinheiro. O certo é que depois de ter vestido a camisola número 2 do Benfica, Lunds não jogou pelos encarnados e assinou contrato com o Arsenal. O jogador acabou por ficar nos Gunners durante 4 anos, sendo um jogador de reserva do conjunto inglês. Também no mesmo ano, em 1999, o Benfica quis contratar Sigurd Rushfeldt, um avançado norueguês do Rosenborg. O jogador chegou a estar em Lisboa, mas o acordo fracassou. Há duas versões, sendo que uma delas tornou-se uma das histórias mais icónicas do futebol português. Segundo a imprensa da época, o clube norueguês exigiu que o dinheiro do negócio fosse transferido até uma determinada hora, prazo que o Benfica não conseguiu cumprir. Do lado do Benfica, há outra versão. E as palavras vieram mesmo da boca de Vali Azevedo, o presidente dos encarnados na altura. Quando levei o Rushfeldt ao relvado da Luz, perante todos aqueles adeptos, tivemos que voltar ao balneário porque Rushfeldt tinha mijado nas calças. Uma declaração inacreditável e de bradar aos céus. Por sua vez, o jogador também abordou a transferência e mostrou-se bastante frustrado com o rumo dos acontecimentos. Estou desapontado, não esperava isto. Foram 6 semanas de longa espera, não foram corretos nem honestos comigo, porque ainda ontem me ligou uma pessoa do Benfica a dizer que tudo estava resolvido. Gostava de ter ido para o Benfica, era o melhor clube para mim, não fiquei nada contente com o Vali Azevedo. Infelizmente, e para quem não acompanhava o Benfica na altura, estas eram situações muito recorrentes na época e que felizmente o Benfica conseguiu ultrapassar uma das fases mais negras da sua história. Por sua vez, o jogador acabou por ter uma carreira maioritariamente na Noruega, tendo ainda uma experiência em Espanha, no Racing Santander e nos austríacos do Áustria de Viena. Amigo, agora quer saber uma coisa, qual destes 10 jogadores é que gostavas de ver no Benfica? Estou bastante curioso para ver a tua opinião na caixa de comentários. A equipa feminina de futebol do Benfica ganhou a Cadima por 10-0 no estádio da Tapadinha na 6ª jornada da Liga BPI. As grandes destaques desta goleada foram Chloé Lacasse e Darlene, que marcaram 3 gols cada uma. Catarina Amado, Naicol, Evi Pereira e Ana Ceissa marcaram os restantes gols. As encarnadas estão no primeiro lugar com 18 pontos, mais 3 com o Sporting e Sporting de Braga, que estão no segundo lugar. Na próxima ronda, as jogadoras treinadas por Luís Andrade deslocam-se ao estádio Francisco Lazaro para enfrentar o Clube Futebol Benfica. O jogo está agendado para as 11 horas no dia 17 de novembro. Números gordos na vitória do Benfica perante o Povoense em partida referente à 5ª jornada do Campeonato Nacional de Futsal Feminino Primeira Fase Zona Sul. Vitória por 9-2 e liderança na classificação. No pavilhão número 2 da Luz, muito bem preenchido, domínio das Águias em mais uma partida do campeonato. Nina foi a jogadora em maior destaque com 3 gols marcados. Raquel Santos e Janice também brilharam ao brilhar neste encontro. Maria Pereira e Catarina Ribeiro marcaram os restantes gols desta partida. Com este resultado, as Águias conquistam mais 3 pontos e somam agora 15, fruto um pleno de 5 vitórias, o que dá uma liderança invicta na classificação. A formação comandada por Pedro Henriques joga novamente no próximo domingo, dia 10 de novembro, com uma recepção à formação do Quinta dos Lombos. O Benfica derrotou por 3-1 o Juventude de Viena em partida referente à 4ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei Patins. Jogo emocionante em Viena do Castelo, no pavilhão municipal de Monserrate. Walter Neves inaugurou o marcador para os encarnados, decorreram ainda os primeiros instantes da partida. Antes do intervalo, os anfitriões responderam e empataram a partida. Mas no reatar, os gols das Águias acabaram por surgir com alguma naturalidade. Primeiro, Jordi Adroer na conversão de um livre direto e depois, a fechar o duelo, Edu Lamas a rematar para o 3-1 final. Com este resultado, a formação comandada por Alejandro Domingues faz a sua 4ª vitória em 4 jogos, 12 pontos e segue no topo da classificação. Na próxima jornada, o Benfica regressa ao pavilhão Fidelidade com a recepção ao Valongo. Ainda em Hóquei Patins, mas no setor feminino, mais uma vitória e mais uma goleada para a equipa feminina de Hóquei Patins do Benfica. As encarnadas bateram o Antes por 24-0 em jogo referente à 4ª jornada do Campeonato Nacional no pavilhão Ventosa do Bairro. O Benfica dominou desde cedo a partida e prova disso foi o resultado que o placar já registava ao intervalo, 12-0. A grande destaque da partida foi a talentosa Marlene de Souza, que marcou uns incríveis 10 golos. Maria Sofia Silva também brilhou, marcando 7. Sofia
Contreiras, Maca Ramos e Marta Piquero visaram nesta goleada. Ana Arsénio também marcou. Com este triunfo, o Clube da Luz soma agora 12 pontos, fruto de um pleno de 4 vitórias em 4 jogos. Na próxima jornada, marcada para dia 10 de novembro, o Benfica recebe o Feira. No Funchal, a equipa feminina de handball do Benfica alcançou um triunfo em Casa do Madeira na 6ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. Cláudia Correia, 7 golos, Patrícia Rodrigues, 4 e Madalena Silva, 4, foram os melhores marcadores das encarnadas que, ao intervalo do jogo disputado na escola Bartolomeu Pastrello, já dispunham de uma vantagem de 6-14. Hoje a equipa do Benfica vai ter novo jogo para o campeonato, na qual visita o Madeira Sado no pavilhão do Funchal, na 7ª ronda da prova. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #contratações falhadas. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!